Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e hoje a nossa conversa é com o ex-deputado estadual Ricardo Alba, ele que é pré-candidato do Podemos à Prefeitura de Blumenau. Alba, obrigado por ter atendido nossos convites, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Alexandre, uma satisfação estar aqui no teu estúdio, conversar com o público que acompanha o Informe Blumenau, que sempre, mais do que informar, ajuda a formar opinião e rever um pouquinho o nosso passado de trabalho e as nossas missões num futuro próximo aqui para Blumenau. Deputado, o seu nome foi o último colocado nesse tabuleiro ainda pré-eleitoral. Eu vou lhe perguntar, a sua pré-candidatura a prefeito é para valer? Com certeza, é para valer. Foi o último que foi lançado, mas nós já estávamos nos preparando há muito tempo e decidimos aguardar todas as movimentações partidárias dos prováveis adversários para que pudéssemos lançar no momento adequado. Fizemos uma reunião partidária do Podemos em Blumenau com a presença da deputada estadual e presidente do partido Paulinha, que nos deu abertura e aval total para que nós lançássemos a pré-candidatura aqui no município de Blumenau, em razão de todo o trabalho que já fizemos, em razão da força política que sempre demonstramos nas urnas, a exemplo da última eleição para deputado federal, onde dos 49 mil votos, 20 foram em Blumenau e não nos elegemos por muito pouco, aproximadamente 600 votos, e isso nos credencia não só do ponto de vista eleitoral, mas em razão do trabalho prestado e das mudanças que a cidade precisa, sobretudo em razão disso, a colocar o nosso nome como pré-candidato a prefeito da cidade. Então, aguardamos o momento adequado, sem, como o jargão popular diz, sem tirar a cabeça para fora muito antes, como fizeram alguns candidatos, mas agora no momento em que a população começa a discutir a sucessão da prefeitura, entendemos que seria o momento adequado para lançar a pré-candidatura. Antes de encerrar o prazo das filiações, ali no começo de abril, a gente até se encontrou no evento da Renal Vida e o senhor sinalizava, né, que estaria no páreo, mas ainda não tinha a definição de sigla partidária. Então eu vou lhe perguntar, por que o Podemos? Como é que se deu esse contexto do Podemos? Lembrando que o senhor foi eleito vereador pelo PP, o senhor foi eleito deputado estadual mais votado de Santa Catarina pelo PSL, o senhor foi candidato a prefeito também de Blumenau pelo PSL, e essa última tentativa era pela União Brasil. Podemos em Santa Catarina é um partido jovem, é um partido sem mácula, é um partido que tem bons quadros, bons nomes, tem uma boa bancada de deputados estaduais, o deputado Camilo, a deputada Paulinha, o deputado Lucas Neves, que nesse momento preside estadualmente o partido, e a gente encontrou uma casa adequada para fazer uma boa política, uma política pensando no desenvolvimento dos municípios catarinenses, sobretudo aqui do nosso município de Blumenau, e encontramos a casa que nos deu guarida necessária para que nós pudéssemos colocar o nosso nome, mostrar o nosso trabalho e futuramente as propostas para o desenvolvimento da cidade, né? Eu sempre digo, tem 35 partidos políticos, né? Mas não são todos os partidos que dão aquela viabilidade política necessária para que os candidatos tenham, ou pré-candidatos, né, a liberdade necessária para colocar o seu nome e discutir a cidade. O Podemos, a nível de estado, nos faz isso. A Paulinha e agora o Lucas nos deu liberdade ampla, total, para fazer a boa política, para fazer a conversa necessária com o município, colocar o nosso nome à disposição desde já como pré-candidato e depois nos firmaremos com certeza como candidato à prefeitura. Ou seja, eu me senti muito confortável, né? Até porque já convivi com a Paulinha também na Assembleia Legislativa, criamos uma boa relação e essa relação perdura até hoje. Seus outros partidos políticos eram do campo mais à direita, inclusive o PSL na época era do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Podemos não dá para dizer isso, que seja do campo da direita, é um partido mais de centro. Lembrando, o senhor lembrou da sua relação com a deputada Paulinha, quando o senhor foi eleito e ela também foi eleita, ela foi eleita pelo PDT, um partido de centro-esquerda. Como é que o senhor se vê dentro desse partido e como é que o Podemos se coloca ideologicamente nessa disputa que tende ainda a ser muito marcada pela polarização ideológica? Eu não vejo dessa forma. Eu acredito que dentro de todos os partidos existem pensamentos divergentes, existem alas, né? E isso é muito bem-vindo.
né? Eu não sou contrário não sou contrário à divergência que existe em vários partidos. A exemplo do PL, por exemplo, que tem partidos votando com o governo Lula. Nós temos deputados do PL em Santa Catarina que votam pautas e projetos e estão votando com o governo federal. Então, eu acredito que no Podemos, já que a pergunta foi para o Podemos, eu me encontro bem à vontade, né? É um partido mais de centro, mas é um partido que respeita o meu posicionamento mais à direita e que nos deu liberdade para fazer a boa política, né? Eu sempre digo, a gente encontra gente boa em todos os partidos. De A a Z tem gente boa. E o que nós queremos fazer é a boa política, encontrando bons nomes para futuramente fazer uma boa administração para a cidade. E bons nomes se encontram em todos os partidos, né? E ruins também. O que a gente tem que fazer é andar com pessoas boas. E aqui em Blumenau e no estado, Podemos de Santa Catarina, eu encontrei bons nomes para caminhar junto comigo. A gente percebe entre os postulantes ao cargo de prefeito uma disputa para saber quem é mais direita, quem é mais Bolsonaro. E, curiosamente, entrou, né, por último no tabuleiro pré-eleitoral o seu nome, que, sem dúvida, é o mais bolsonarista de todos os nomes postos daí pela sua relação com o Bolsonaro antes dele ser presidente. Como é que o senhor vai trabalhar isso? Porque, em tese, a deputada Paulinha, o ex-vereador Fábio Filho, presidente municipal, eles não são desse campo político. O senhor vai usar esse seu recall com o ex-presidente Bolsonaro na sua campanha, como mote de campanha? Eu não nego a minha história, né? Eu sempre fui Bolsonaro e continuo sendo Bolsonaro, mesmo não estando no partido do Bolsonaro. O problema são pessoas que nunca foram Bolsonaro e que entraram agora no partido do Bolsonaro para pegar um recall político que nós criamos com ele lá atrás. Isso se chama oportunismo. Eu não sou oportunista. Se eu quisesse estar no partido do Bolsonaro, eu já teria ido para o partido do Bolsonaro em 2022 e provavelmente teria me eleito deputado federal. Mas eu procurei estar no partido que eu estava, usando a minha história de trabalho como ex-vereador e deputado estadual. Diga-se de passagem, o deputado que mais trouxe recursos para Blumenau nos últimos 4 anos e fazendo a boa política, que é a política de propostas. O eleitor blumenauense não vai olhar se fulano está no partido A ou no partido B. Ele vai olhar, no caso, na tua pergunta, quem sempre manteve a coerência, quem sempre esteve junto com o ex-presidente Bolsonaro e quem leva essas bandeiras independente do partido onde esteja. Eu continuo sendo de direita, conservador, cristão, sempre fui e vou continuar sendo. Por isso que eu encontrei no Podemos um partido que respeitasse essas minhas características para fazer a boa política em favor de Blumenau. Na eleição de 2022, que o senhor não entrou por muito pouco, e foi uma onda 22 muito forte, o senhor não tem avaliação que se o senhor tivesse no 22, o senhor estava eleito? Com certeza, né? A gente tem essa avaliação se estivesse lá, mas é o que eu te disse, Alexandre. Muita gente foi para o 22, lá em 2022, e agora também, recentemente, por oportunismo político, por olhar que tem um recall de conservadorismo, né, de liberalismo econômico que eles não ajudaram a criar e que nós criamos lá atrás e querem se utilizar desse recall. Mas o eleitor blumenauense sabe fazer análise crítica, política e sabe olhar a história de cada um dos candidatos. Eu não preciso estar no partido do Bolsonaro para defender pauta de direita. É como eu te disse, tem hoje deputados que estão no partido do Bolsonaro que são mais esquerda do que o PT. Eu não estou no partido do Bolsonaro, por opção, porque eu fui convidado pelo Jorginho lá em 2022 a integrar o PL, não quis por opção, mas mantenho a minha integridade, a minha coerência, né, os meus princípios, independente do partido onde eu esteja. E vou levar essas bandeiras agora, futuramente, no futuro próximo, para a eleição municipal. Para encerrar esse tema, o senhor falou que acredita que o eleitor vai buscar outros olhares, mas o senhor acredita mesmo que não possa se repetir em 2022, se repetir em 2024, que aconteceu com o senhor em 2022, porque me parece que há uma disputa muito grande no imaginário do eleitor para ver quem está mais colado com Bolsonaro
além do partido, a gente percebe isso claramente no PL e no Partido Novo, que são dois players que já estão colocados há um certo tempo. Então, o senhor acredita que o eleitor não vai fazer esse corte ideológico pelo 22, pelo Bolsonaro, e acabar lhe prejudicando por estar no partido? Eu acredito que o eleitor é um eleitor criterioso, é um eleitor que vai olhar o passado de cada candidato, né? Todos nós sabemos da recente migração de vários políticos para o 22 de Blumenau, estou falando do 22 de Blumenau, e todo mundo sabe que nunca foram da pauta bolsonarista, nunca foram. Né? A exemplo do ex-prefeito Mário, do prefeito Mário, né? Perdão, do prefeito Mário. Então a gente sabe que há um oportunismo político, né, envolvendo essas migrações partidárias, que o eleitor está cansado disso daí. O eleitor quer ver trabalho, o eleitor quer ver quem tem história, o eleitor quer ver quem tem proposta, quer ver quem tem mão limpa, quer ver quem tem a mão limpa. Né? O senhor citou o prefeito Mário, mas ele não é candidato? Não, mas ele migrou agora por quê? Não, mas ele não é candidato. Eu não estou falando que ele é candidato, mas ele migrou agora por quê? Porque ele quer ter uma proximidade com o eleitor bolsonarista que ele nunca teve, quer ter uma proximidade com o governador Jorginho que ele nunca teve. Tanto é que não apoiou o Jorginho em 22, apoiou o Moisés. Então isso se chama oportunismo político. Mas o senhor também não apoiou o governador Moisés? Não, eu apoiei em 2018, eu apoiei, todos nós apoiamos em Santa Catarina, a pedido do próprio Bolsonaro. Mas o senhor não trouxe o governador Moisés aqui? A pedido do próprio Bolsonaro. Toda Santa Catarina apoiou Moisés em 2018. Depois, cada um seguiu o seu rumo e eu, em 22, estava no União Brasil, fusão do PSL com o Democrata, que o União Brasil lançou o candidato Jean Loureiro, o qual, naquele momento, eu fiz campanha. Eu ia perguntar sobre parceiros e adversários, começando sobre parceiros, mas eu quero começar pelos adversários, já que o senhor deu o gancho. Eu já vi algumas entrevistas do senhor em outros veículos, e o senhor centrou fogo na prefeitura e na administração. Eu não centrei fogo em ninguém, Alexandre. Eu estou falando a realidade. Bom, quando eu fiz uma menção a problemas que existem nos bairros, na entrevista da menina, você até comentou aquela entrevista e falou que eu bati no prefeito. Eu não mencionei o nome dele naquela entrevista em nenhuma vez. Eu falei que está faltando água nos bairros, é verdade. Eu falei que quando vai água, vai com piche. Eu falei que a área azul prejudica o comércio dos bairros. Tudo verdade. Né? Colocaram a área azul na frente do comércio dos bairros, desestimulando o comércio nos bairros ao invés de estimular. Isso não é falar mal do prefeito, isso é falar de má gestão. Centrou o fogo, mirou as críticas a um lado. É isso que eu estou lhe perguntando. Mas é o lado que está na administração. Não, ok. E isso o senhor imagina que também, então já estou tentando fazer um desenho. O deputado Egídio é o seu principal adversário? Eu nunca falei isso. Não, estou lhe perguntando. Eu não mencionei o deputado Egídio em nenhum momento nas minhas falas. Eu nem sei se ele será candidato, né? Todos somos pré-candidatos. Eu sei que eu serei candidato. Eu estou lançando a minha pré-candidatura e futuramente o partido consolidará, no momento eleitoral adequado, a minha candidatura, tendo já muito trabalho para mostrar, como ex-vereador, como ex-deputado que mais trouxe recurso, isso é trabalho para mostrar. E falando das coisas que tem que melhorar na nossa cidade, isso não é meter o pau no prefeito, isso é falar dos problemas que existem em cada um dos 35 bairros. Né? Se o prefeito se sente ofendido com isso, sinto muito. Nós temos que melhorar a nossa cidade. A área azul é um aspecto que tem que melhorar. O SAMAI arrecada 14 milhões por ano, tem 90 milhões no caixa, e como é que não consegue levar água para as pessoas? Tem 90 milhões no caixa. Como é que o SAMAI não consegue levar água para os bairros? Isso não é falar mal do prefeito, isso é falar mal da administração. A administração hoje do prefeito Mário é muito ruim. Não é ruim, é muito ruim. E isso tem que melhorar. Eu não falei que o senhor disse que fala mal, falei que o senhor centrou fogo, o senhor disse que não cita o prefeito Mário, acabou de citar algumas vezes aqui. Vamos seguir o bairro, só não, para deixar claro. Vamos lá, e parceiros, a gente sabe da dificuldade de entrar numa campanha para prefeito sem ter uma política de aliança. Algumas melancias estão acomodadas, não muito firmes, mas estão colocadas. Quem é o campo de alianças que o Podemos vislumbra? As pessoas que querem o melhor para Blumenau. Como eu disse, a gente encontra pessoas boas em todos os partidos políticos. A experiência política que eu tenho
e que a maioria dos candidatos ou pré-candidatos não demonstram porque não foram vereadores, não foram deputados ou estão começando a vida política agora. Né? Eu consigo ver a floresta toda e não ver só uma árvore. Né? Eu não sou daquele que fala só tem gente boa no meu partido, né? O monopólio de virtudes. Não. Tem gente boa em todos os partidos e são com essas pessoas boas que a gente quer conversar para fazer uma melhor administração, talvez a melhor administração no futuro que essa cidade já teve. Mas para essa organização eu estou falando da questão político-partidária, que é a decisiva de estrutura, ter mais cabos de vereadores, cabos eleitorais, ter mais tempo de televisão, ter mais capilaridade eleitoral. Com quem o Podemos está conversando ou tem possibilidade de conversar nesse processo? Com quem queira conversar. Como eu disse, tem gente boa em todos os partidos. Né? A deputada Paulinha, presidente estadual, claro, liderará as conversas partidárias, mas o Podemos tem tempo de TV, tem estrutura para a gente colocar na TV e nas redes, né, todas as propostas que o blumenauense quer, que realmente façam a vida dele melhorar, que olhem para a comunidade, que melhore a rua, que melhore o posto de saúde, a escola, a creche. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que parar de olhar a sigla partidária, né? E olhar para as pessoas, e olhar para a comunidade. Eu aprendi isso com o tempo, com a minha experiência. Mas eu vejo que muita gente não aprendeu ainda, que procura entrar à força em determinada sigla para tentar se eleger. Não, para mim não importa a sigla. Claro, tem que ter gente limpa tocando. E eu encontrei essa guarida no Podemos estadual com a deputada Paulinha, que nos deu carta branca para fazer uma política de qualidade aqui em Blumenau. O Fábio Fiedler, que é o presidente municipal do partido, já conversou com algumas lideranças e até onde eu sei, até a deputada Paulinha tem dito claramente que que o Fábio também está liderando essas conversas. O que ele lhe reporta dessas possibilidades? Conversou, por exemplo, com o PP, com o MDB, mas esses dois partidos estão muito próximos da candidatura do 22, é capaz que no momento que se acerte com o outro espane e tal, mas como é que o senhor está... O que ele lhe reporta dessas conversas? Eu acho que ele está conduzindo bem o diretório municipal, a comissão provisória, né? A Paulinha deu carta branca para a gente fazer a política de qualidade, aqui uma boa política, e a boa conversa republicana, com espírito público, acontece com todos os partidos. É natural que o presidente do nosso partido converse com o presidente do partido A, B, C, D, né? Até para ver a conjuntura política, se munir de informações, para que a gente possa, quem sabe, no futuro estar coligado ou não. Né? Mas, repito, Podemos aqui em Blumenau tem estrutura, tem tempo de televisão e isso nos possibilita, por si só, lançar hoje a nossa pré-candidatura e consolidar no momento adequado a candidatura, mesmo que se for sem coligação. A gente ainda não está falando, a maioria da classe política ainda não está falando de propostas concretamente. O senhor até citou que ainda não é o período, mas é importante que a cidade, principalmente nessas entrevistas, entendam um pouco o que os candidatos que estão postulando serem prefeitos querem. Nessa sua entrevista para a Rádio Menina, para o colega Rodrigo Vieira, o senhor falou uma coisa sobre enxugar a estrutura, a máquina administrativa. Eu queria entender melhor quais secretarias que o senhor pode vir a cortar, extinguir, e se o senhor tem um número de cargos comissionados que o senhor vai assumir e vai extinguir. E se o senhor acha que é por aí mesmo o caminho? Com certeza. Alexandre, o fato de eu ter sido deputado estadual, eu consegui ver cidades maiores que Blumenau e cidades menores que Blumenau. Eu rodei cada um dos municípios catarinenses. Eu conheço os 295 municípios catarinenses. Então eu vi cidades maiores e menores entregando muito mais, entregando com muito mais qualidade serviços públicos. Blumenau hoje tem 22 secretarias, tem 11 órgãos, tem 2 fundações, a FURB e a Vila Germânica, que tem 2 intendências. Sabe quanto é que tem Florianópolis, que é a capital, que é uma cidade maior? 18 secretarias. Blumenau tem 22. Sabe quanto tem Criciúma? 8 secretarias. E são 2 cidades que entregam para o cidadão muito mais do que a prefeitura de Blumenau. Então a gente tem que reduzir a máquina pública. E o porquê que eu falo que a administração atual é uma má gestão? Porque não fez a política boa, a política com qualidade. Criou um monte de cabide de emprego
para dar um monte de secretaria, diretoria, gerência para indicação política, para servir de sustentação política para a administração. E o serviço lá na ponta, lá na intendência do Garcia, não acontece. E os 66 ESFs, postos de saúde, não dão um atendimento humanizado para as pessoas. Os 7 AGs, mesma coisa, é só reclamação. Os hospitais que têm convênio com a prefeitura, também da mesma forma. Então a gente vê hoje os serviços públicos em Blumenau deixando muito a desejar e uma máquina administrativa super inchada. Enquanto em municípios menores, exemplo, Criciúma, 8 secretarias. Enquanto em municípios maiores que Blumenau, exemplo, Florianópolis, 18 secretarias. E o índice de avaliação daqueles prefeitos são bem melhores do que o daqui. O senhor falou do SAMAI, realmente teve um problema grande do SAMAI, principalmente nessa virada de ano ali com a questão do abastecimento. Que de concreto o senhor pensa para melhorar a gestão? Por exemplo, já tem gente que tem proposta de privatizar. Qual é a sua ideia para isso? Não é esse o caminho. Né? Privatizaram o esgoto e olha o que aconteceu. Privatizaram o esgoto para Odebrecht, né? Uma concessão aí de 35 anos e agora foi mais 10, 45 anos de concessão. Hoje você em casa que paga R$100 de água, você paga R$120 de esgoto, é 120%. E pergunta para o cidadão se o serviço ou o ecossistema melhorou, né? Porque nem 50% da cidade está tratado. Então a gente vê que a privatização do SAMAI não é o caminho. O SAMAI precisa ser gerido de forma técnica, de forma adequada, sem viés político, sem viés eleitoral. De preferência, servidores do próprio quadro do SAMAI, que tem gente qualificada lá. Eu repito, o SAMAI, em média, mensalmente, tem 14 milhões de receita bruta. É muita coisa. 14 milhões. Hoje o caixa do SAMAI tem 90 milhões. E como é que não leva água para a população? Como é que deixa 2 semanas em janeiro, num calor infernal de Blumenau, sem água para a população? E como é que a turma da área norte, Topavazinha, Baden, Furtitopava Central, recebe água com piche? Sabe qual foi o último grande investimento que houve na história do SAMAI em Blumenau? Em 1997, a criação da ETA 3. Então até lá faz 27 anos que não tem um aporte de recurso em tecnologia, na construção de uma nova ETA, na qualificação. É só politicagem, 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 cabide de emprego, desvio de recurso, polícia, fraude em licitação, investigação, afastamento. É só isso que a gente ouve. Então, ou a gente faz uma administração séria, e eu me proponho a fazer isso pelo meu histórico de trabalho, como ex-vereador e como ex-deputado, já demonstrei isso, né? Por onde passei, tenho as mãos limpas, ou a população vai continuar penando em Blumenau, mas não vai ser por falta de opção, porque eu coloquei o meu nome à disposição como pré-candidato. Ricardo Alba, ex-deputado estadual, pré-candidato do Podemos à Prefeitura de Blumenau. Obrigado pela entrevista, boa sorte na empreitada. Obrigado pela oportunidade de conversar com os blumenauenses e nós podemos e devemos fazer muito mais por Blumenau. Obrigado. E assim nós encerramos essa pré-rodada com os pré-candidatos a prefeito. Nós já tínhamos encerrado, mas depois surgiu o nome, oficializaram o nome do ex-deputado Ricardo Alba como pré-candidato. Tentamos semana passada, não deu, e agora conseguimos felizmente fechar, e certamente, se aparecerem outros nomes, nós vamos abrir espaço para que você, eleitor, de forma soberana, faça um melhor discernimento para o que é melhor para a cidade. Grande abraço, até a próxima.